Reassistir filmes é um hábito super comum e que todo mundo faz pelo menos uma vez na vida. Às vezes pode ser por conta da nostalgia, já que faz muito tempo desde que você viu aquele filme pela última vez, ou pode ser só para não passar 30 minutos procurando algo novo em um catálogo de streaming. Independente de qual seja seu motivo, reassistir faz parte da vida, só que tem um pequeno problema nisso. Às vezes sua memória pode acabar te traindo. Você sente que tem certeza que aquele filme é excelente e você se lembra claramente de todos os detalhes dele. Mas aí você reassiste e percebe que é bem menos impressionante do que se lembrava. Isso acontece por um motivo bem simples e óbvio. Seu cérebro, ele não vai se lembrar dessas 2 horas e meia de filme que você assistiu há, sei lá, 2, 3 anos atrás. Mas me conta aí nos comentários qual filme você reassistiu e percebeu que não era tão impressionante assim. E relaxa, isso é extremamente comum. Inclusive, na semana passada eu reassisti mais uma vez Homem-Aranha Sem Volta pra Casa. Na verdade, eu nem posso falar que eu reassisti mais uma vez, porque é a segunda vez que eu vejo. Então eu decidi que eu iria reassistir esse filme, já que é um ótimo filme. E então eu percebi que não é um ótimo filme, e eu não me lembrava que ele era tão ruim e sem sentido em diversos aspectos. Pra ser honesto, quando esse filme foi lançado, eu pensei em não assistir, já que anteriormente a gente teve Homem-Aranha Longe de Casa e eu tenho uma certa abominação por esse filme. De Volta ao Lar é um ótimo filme para você assistir em um domingo depois do almoço. É excelente. É um filme sólido, redondinho. Mas Longe de Casa, não. Não, eu detesto esse filme. Então eu achei que talvez Sem Volta para Casa, apesar de ter a direção do John Watts, que é um cara que eu realmente não gosto, eu pensei que talvez aqui seria diferente. E não foi. Sei que o filme foi gravado na pandemia, e isso explica o abuso de fundos verdes, e isso explica porque toda cena na cidade tem um tom muito artificial. Tudo bem, não tem problema. Mas o roteiro é realmente o problema aqui. É superficial e tem umas explicações um tanto quanto interessantes. Bem, para começar, a gente tem um cara que é literalmente o Mago Supremo. Não oficialmente, porque ele foi apagado quando o Thanos estalou os dedos. Então Wong é o Mago Supremo. Mas ele tem a experiência. Ele tem a experiência como Mago Supremo. É um ato de extrema irresponsabilidade oferecer um feitiço que pode destruir todo o multiverso como uma forma de solucionar o problema de um adolescente que não consegue entrar na faculdade. Mas ok, tudo bem, eu posso ignorar isso. Então vamos pro outro ponto. O Peter quer muito tornar esses vilões em boas pessoas e devolver eles para o universo de onde eles vieram. Beleza, ótimo plano, sensacional. Com um pequeno problema. Quando eles voltarem, eles não vão voltar exatamente no momento em que eles saíram. Então, que legal. Eles vão ser boas pessoas por incríveis 10 segundos, já que logo depois o planador vai vir e atravessar o Duende Verde, ou o Octopus vai afogar. E ainda tem os vilões que eles, tipo, eles não morreram. Tipo o Homem-Areia. Ele não morreu, né? Até onde sabemos. E, ok, tá. Ainda é um bom filme, na segunda metade. Ainda é um filme muito bom. E finalmente a gente teve o arco de amadurecimento do Peter. Aquele arco que a gente meio que já teve outra vez, né? De Volta ao Lar. Porque o filme inteiro é sobre isso, né? Sobre o Peter entender que ser o Homem-Aranha é mais do que o traje, né? E, não, mas ok, tudo bem, ok, a gente precisou de uma trilogia de filmes pra concluir esse arco. Tudo bem. E dito tudo isso, eu também reassisti The Batman de novo, mais uma vez. E esse daqui eu assisti várias vezes desde que saiu do cinema. A sensação, ela é sempre a mesma. Isso daqui é uma obra de arte, isso daqui é cinema e eu não consigo achar defeitos nesse filme. Claro, eu tô mentindo, eu consigo sim. O terceiro ato desse filme é a parte mais
mais fraca dele. E eu gostaria que ele fosse um pouco mais curto. Eu acho que 3 horas de filme ficou meio... né? Em alguns momentos ele tem uns gargalinhos. Mas a mensagem sobre essa transformação de eu sou a vingança pra algo mais esperançoso, eu acho isso incrível, eu acho incrível. A trilha sonora, a cinematografia, design de som, tudo aqui é da mais alta qualidade. What's black and blue and dead all over? Soa diferente de tudo que eu já assisti dentro do gênero de heróis. A ideia de fazer esse vídeo veio justamente porque eu reassisti esses 2 filmes e eu tive experiências completamente diferentes. Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa não é totalmente ruim, ele tem seus momentos e tudo mais, tem suas recompensas, graças a Deus o Duende Verde tá de volta e ele sempre vai funcionar porque a gente tem um puta ator interpretando. Então, ok, eu sei. E The Batman tem uma estrutura bem melhor definida e você sente que vai se aproximando do clímax, você sente a progressão do filme, tudo isso é feito de forma excepcional, é uma estrutura lenta, cadenciada, funciona muito bem, a pegada do detetive é excepcional. Poderia ser melhor? Acredito que sim, mas eu acho que não mudaria muito em relação ao resultado final do filme. Só que a questão aqui é, por que essas experiências são tão distintas? Quando eu assisti Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa e quando eu assisti The Batman no lançamento, no dia da estreia, eu diria que esses 2 filmes eles estão praticamente no mesmo nível. Só que reassistindo agora, Homem-Aranha parece um filme genérico, é chato, não empolga. Sim, é legal ver os 3 Homem-Aranhas de volta, mas, sei lá, não é a mesma coisa, não é o mesmo impacto, não tem um fator novidade mais. The Batman, por outro lado, é sempre excepcional reassistir esse filme. É sempre excepcional. E tem outros filmes que eu tenho esse efeito de quase a mesma experiência que eu tive no cinema. E tem casos que são ainda mais interessantes. Por exemplo, quando eu reassisti Vingadores: A Era de Ultron e o filme ficou melhor. Literalmente, ele ficou melhor em todos os sentidos. Mas a primeira vez que eu achei esse filme, eu detestei esse filme. O Ultron é um vilão grande demais pra isso daqui. Ele não é um vilão pra um filme só. E eu sinto que é tudo, assim, contido em relação ao escopo que a gente poderia ter. Isso atrapalha um pouco minha experiência, mas quando eu reassisti, ainda mais depois de ter lançado Guerra Infinita e Ultimato, eu percebi que A Era de Ultron soa diferente, ele tem um tom diferente dos outros filmes dos Vingadores, e isso passa despercebido na primeira vez, mas agora, analisando junto com os outros filmes, no caso a Guerra Infinita e Ultimato, eu percebo que esse filme é muito bom, ele é muito bom. E claro que existe uma explicação muito simples do porquê isso acontece. Quanto mais você observa algo, mais você percebe suas falhas, mais você percebe suas nuances. Por isso é importante reassistir esses filmes. No geral, qualquer filme, é importante você assistir ao menos 2 vezes. Porque na primeira vez que você assiste, você vai estar imerso na narrativa e sendo surpreendido, é tudo novidade, o foco tende a ser mais emocional. Na segunda vez, você já sabe o que vai acontecer, então o cérebro ele muda o tipo de atenção e a gente começa a prestar mais atenção nos detalhes, nos cortes, nos diálogos, na lógica. E são geralmente nesses momentos onde você percebe que um roteiro não é tão bom assim. E isso acontece com The Batman, por exemplo. Eu percebi uns problemas, Só que o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, eu sinto que pesa 300% mais. Até porque todo o peso desse filme tá na segunda metade. E, é claro, o fanservice. É o que a gente queria ver. Os 3 Homem-Aranhas juntos. É o que a gente tem. Ponto final. Deadpool e Wolverine é literalmente a mesma coisa. Só que o filme inteiro é fanservice, não é só uma parte. É o filme inteiro. E aí eu acho que... aí a gente já tá indo um pouco longe demais. Eu acredito mesmo que todo mundo deveria assistir um filme ao menos 2 vezes e com um bom espaço de tempo entre cada assistida. Porque, como eu disse, na primeira tem um fator de novidade, você é surpreendido, blá blá blá. Então, acaba que a sua opinião pode ser influenciada pelas suas emoções. Só que na segunda vez é o que realmente importa, porque você já sabe tudo que vai acontecer, não tem fator novidade, não tem nada aqui para te surpreender. Então você tende a ter uma opinião mais honesta, já que não tem nada que vai te influenciar. Então, é uma experiência subjetiva e individual.
Às vezes você muda a sua perspectiva em relação à história que aquele filme está te contando, justamente porque você mudou, você é uma pessoa diferente agora. Por isso o mesmo filme pode parecer diferente a cada vez que você assiste. O filme permanece o mesmo. O olhar que a gente tem sobre o filme é o que traz toda essa mudança. Então, apesar de Homem-Aranha Sem Volta pra Casa não ser realmente tudo que eu esperava, porque eu não me lembrava mais tanto do filme e percebi que não é tão bom quanto eu queria que ele fosse, ou quanto eu me lembrava que ele fosse. Mas ainda assim é uma forma de revisitar toda a experiência e tudo que eu senti naquele momento. É bom. Por mais que o filme não seja tão bom, ainda gosto, ainda vou reassistir outras vezes. Mas é uma experiência interessante e é isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Então deixa aí nos comentários qual filme você reassistiu e percebeu que ele era exatamente aquilo que você se lembrava. E não se esqueça, eu fiz uma pergunta mais cedo. Deixa aí nos comentários também qual filme você reassistiu e percebeu que não era tão impressionante. Não se esqueça do like e de se inscrever no canal para mais vídeos como esse. E até a próxima.